PM permite que os clássicos da amizade seja esse Januário. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também a data e os horários das quartas de final da Copa do Brasil entre Vasco e Botafogo. Leandrinho e Luiz Gustavo retornam da seleção sub-20, mas não devem ser titulares. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E domingo às 4 da tarde a bola volta a rolar. E como volta a rolar? No Morumbi. Vasco e Santos é a primeira rodada do retorno, ou se você querer emendar as rodadas, né, do começo ao fim, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, e para esse jogo o técnico Fernando Diniz terá opções no banco de reserva, já que o Leandrinho e o Luiz Gustavo retornam da seleção sub-20, mas não devem ser titulares. O Leandrinho terá, já que o Lucas Pinton retorna depois de cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo, deve ser titular, e com isso o Leandrinho é mais uma opção na lateral esquerda, junto com o Vitor Luiz, se bem que no último jogo que ele atuou, iniciou o jogo como lateral esquerdo com o Pumita, né, que é lateral direito de ofício, ficou torto na esquerda, mas Fernando Diniz não vai dizer publicamente se confia ou não nas opções que ele tem para a lateral esquerda, né? Bom, e na zaga, já que o João Vitor está de saída para o futebol russo, a dúvida, né, quem será o zagueiro pelo lado direito, se o Fernando Diniz vai improvisar o Moura no setor e com isso o Jair ganhar vaga no meio de campo, ou se ele vai colocar uns dos zagueiros que tem disponíveis para o lado direito, o Maurício Lemos ou Lucas Oliveira, se bem que o Lucas Oliveira está lá atrás da fila, ou para o Luiz Gustavo. Mas a tendência é que o Fernando Diniz coloque o Hugo Moura e o Jair ganhem uma opção no banco de reserva, mas vamos aguardar. E tem também o ataque, já que o Pablo Vaete está suspenso com o 3º cartão amarelo, e com isso o treinador terá opções, né, se botar o Ryan como falso 9, o DVD como falso 9, o próprio GB da base, que é centroavante, vai ganhar uma opção. Bom, e o clássico contra o Botafogo será um primeiro jogo, será no dia 21 de agosto em São Januário, isto porque a PM deu ok, deu seu aval para que esse jogo seja na Colina Histórica. Vamos combinar que é o único clássico que a PM permite que seja em São Januário. Se fosse o adversário fosse o Flamengo, ou se fosse o Fluminense, a coisa seria outra. Então a tendência é que o Vasco confirme aí o jogo no dia 21 em São Januário. Olha que os dois jogos serão, tudo indica, será na TV Globo, porque ambos serão numa quarta-feira às 9h30 da noite. O primeiro jogo que eu mencionei no dia 21 em São Januário, e o segundo jogo no dia 11 de setembro, também às 9h30, lá no Newton Santos ou Engenhão, como preferir. Vai ser um jogão de bola. Se por um lado o Vasco é a maior diferença entre clássicos, o Vasco tem mais que o dobro de vitórias contra o Botafogo, o freguês nato, nos últimos confrontos tem sido bem diferente. Inclusive no último jogo o Botafogo venceu 2-0 lá em Brasília, que o Pedrinho teve a ideia, não vou falar que tipo de ideia que o Pedrinho teve, porque eu não tenho coisa boa para falar,
mas vendeu e para Brasília o Botafogo venceu por 2-0. Foi, olha que aquele jogo, o placar de 2-0 foi humilde pelo volume de jogo que foi aquela apresentação. E agora vai ser um clássico diferente, até porque o Vasco vai jogar diante da sua torcida e na sua casa. Esperamos aí um clássico de várias emoções. Então, é isso, galera. Até o nosso papo editorial na hora do almoço e boa noite, o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais.